gente! Hoje eu vou falar um pouquinho aqui de um conteúdo lá do ensino fundamental, mas que é super recorrente em questões do ensino médio, em várias situações, que é o assunto de produtos notáveis e fatoração algébrica. Então a gente vai ver aqui algumas regras, jogo rápido, certo? E resolver alguns problemas, certo? Então, não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar com os colegas, se inscreve no canal, Diva da Matemática para mais vídeos como esse, tá? Então vamos lá. Sobre os produtos notáveis, algumas multiplicações elas aparecem com muita frequência, né, dentro da matemática, seguindo um padrão. Produtos algébricos, né, eles seguem algum padrão. E a gente chama esses produtos de produtos notáveis. Eles são essenciais para resolver algumas situações problema, para desenrolar algumas expressões, né, de maneira mais fácil. Então, o primeiro produto notável que a gente tem aqui é o produto da soma pela diferença de dois termos. Se você tem essa situação aqui, A mais B vezes A menos B, né, onde A e B podem ser expressões, podem ser termos quaisquer, o que te resta é quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Se você fizer a distributiva disso daqui, ó, A vezes A é A ao quadrado, A vezes menos B menos AB, mais B vezes A mais AB, mais B vezes menos B, menos B ao quadrado. Os opostos se cancelam e sobra A ao quadrado menos B ao quadrado. Ou seja, você já pode utilizar isso daqui como atalho para resolver o problema, sem necessariamente precisar utilizar a distributiva. Os próximos produtos notáveis são quadrado da soma e quadrado da diferença, que são situações análogas, certo? No quadrado de uma soma, o que acontece, né? A mais B ao quadrado, comumente você pode fazer como A mais B vezes A menos B. E fazendo a distributiva, o que vai te gerar, né? A vezes A ao quadrado, A vezes menos A vezes B, né? Mais AB, mais A vezes B, mais AB, e mais B vezes B, B ao quadrado. Aqui, como são semelhantes, você vai ter A ao quadrado, mais 2AB, mais B ao quadrado. Então, gente, você já pode utilizar, né, o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo aqui no quadrado da soma. No quadrado da diferença, vai acontecer uma situação similar. A única coisa que vai mudar é esse sinal aqui do termo do meio, que vai ser um sinal negativo. Mas é exatamente a mesma coisa, certo? Quando eu falo de cubo da soma, eu estou falando de A mais B ao cubo, é importante você perceber, né, que é como se você tivesse A mais B vezes A mais B vezes A mais B, certo? Essa expansão, essa expressão aqui de cima é resultado dessa expansão. Só que é importante você saber ela de uma maneira mais fácil para você não perder tempo fazendo essa expansão toda. Então, aqui, o que te resta? A mais B vezes, isso daqui eu posso juntar e dizer que é A mais B elevado ao quadrado, né? E A mais B elevado ao quadrado, a gente acabou de ver no slide anterior, né? Que é o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Quando você desenvolver essa expansão aqui, você vai ter exatamente essa expressão. Detalhe é que todos os sinais no cubo da soma, todos os sinais são positivos. O cubo da diferença, como ele muda aqui o sinal do meio, né? A gente tem, ao invés de A mais B ao cubo, como é o cubo da diferença, a gente tem A menos B ao cubo. Então, o que acontece com os sinais da expressão? Os coeficientes são exatamente iguais, porém, os sinais aqui, eles vão ser alternados. Então, você tem mais A ao cubo, menos 3A ao quadrado B, mais 3AB ao quadrado e menos B ao cubo. Observe que você começa um positivo, um negativo, um positivo e um negativo. Então, o que você tem que observar é apenas os sinais que são alternados. Então, esses são os principais produtos notáveis. Produto da soma pela diferença, quadrado da soma, quadrado da diferença, cubo da soma, cubo da diferença. Todos os outros você pode resolver com base nesses. Já nas regras de fatoração, o que a gente tem, né?
Fator comum, que é quando você tem um elemento que se repete em outras partes da expressão, certo? E você coloca ele em evidência e transforma uma soma ou uma subtração em um produto. Então, aqui a gente tem AX mais BX, como X é fator comum, a gente transforma aqui em produto. AX dividido por X, nós temos A, BX dividido por X, nós temos B, e aqui a gente transformou esse AX mais BX em um produto, X vezes A mais B. Já a fatoração por agrupamento, o que acontece? É como se você colocasse o fator comum mais de uma vez em evidência. Eu vou resolver essa expressão aqui embaixo para ver se vocês conseguem entender aqui o raciocínio. AX mais BX, eu vou colocar o X em evidência. E aqui dentro do parêntese eu vou ter A mais B, né? AY mais BY, eu vou colocar o Y em evidência. E dentro do parêntese eu vou ter A mais B. Observe que agora, nessa expressão aqui que a gente tem, o que está em evidência, o que se repete nos dois termos, é o A mais B. Então, eu coloco A mais B em evidência. E X vezes A mais B dividido por A mais B é X. Mais Y vezes A mais B dividido por A mais B é Y. Então, aqui a gente transformou uma soma recorrente, né, em um produto. O que a fatoração faz é exatamente o contrário do que o produto notável faz. Enquanto o produto notável ele faz uma expansão, a fatoração ela volta para a situação inicial. Continuando aqui na fatoração, ó, diferença de quadrados. Diferença de quadrados é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Voltando para o inicial, né, o passo contrário do item 1, isso aqui é o quê? É o produto da soma pela diferença de dois termos. O trinômio quadrado perfeito é exatamente o contrário, né, do quadrado da soma e do quadrado da diferença. Né? E observe aqui esse mais ou menos, porque o termo do meio ele vai modificar de acordo com o sinal que está no meio do parênteses. Se for mais, fica o produto essa parte aqui do meio fica com sinal de mais, né? E se for menos, essa parte aqui do meio fica com sinal de menos, certo? Então, isso aqui é o passo contrário dos itens 2 e 3. E outros processos de fatoração, você pode utilizar as raízes de uma equação do segundo grau, né? A equação do tipo ax ao quadrado mais bx mais c, ela escrita na forma fatorada é a vezes x menos a primeira raiz e vezes x menos a segunda raiz, né? Que seriam x' e x duas linhas. E nós temos aqui também, em outros casos de fatoração, soma de cubos e diferença de cubos. Isso daqui, se você desenvolve essa parte, tudo vai se cancelar e vai sobrar só a ao cubo mais b ao cubo, certo? Então, aqui, ó, o que muda aqui na soma de cubos, o primeiro parêntese, ele é positivo. E aqui, o segundo, ele tem o sinal do meio negativo, né? Já na diferença de cubos, vai trocar esse sinal, certo? E aí, quando você fizer aqui a distributiva, você vai perceber que os termos centrais, eles vão se cancelar e vai sobrar só os extremos. Lembrando, gente, que cubo da soma e soma de cubos são duas coisas diferentes. Ó, A mais B ao cubo é diferente de A ao cubo mais B ao cubo, certo? Para que fique bem claro. Isso daqui, ele te gera um produto notável. Isso daqui te gera um processo de fatoração, que é esse daqui que a gente está vendo, certo? E aí, sobre fatoração e produtos notáveis, basicamente o que vocês precisam relembrar para a resolução de problemas é isso. Então, vamos lá resolver aqui algumas situações simples, tá? A expressão x mais y vezes x ao quadrado mais y ao quadrado vezes x menos y é igual a... Como que eu resolvo essa situação problema? Gente, se você pegar, como aqui tudo é um produto, ó, esse x mais y vezes x menos y, nada mais é do que o produto da soma pela diferença de dois termos. Isso é quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Então, eu juntei o primeiro com o terceiro, e aí eu vou colocar esse x ao quadrado mais esse y ao quadrado aqui, tá?
E agora, o que eu tenho nessa expressão? Eu tenho de novo a mesma situação. Produto da soma pela diferença de dois termos. Isso é quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Então, aqui eu tenho x à quarta menos y à quarta. Resposta correta, B de bola. Próximo problema. Se x mais 1 sobre x igual a 5, calcule o valor de x ao cubo mais 1 sobre x ao cubo. Observe que você quer que apareça esse cubo aqui, né? Então, você vai pegar a expressão inicial e elevar ela inteira ao cubo. Então, eu tenho x mais 1 sobre x elevado ao cubo. Como eu faço isso de um lado da igualdade, necessariamente eu tenho que fazer também do outro lado. Então, eu chego nessa situação. Fazendo a expansão desse cubo, o que eu vou ter aqui? Ó? X ao cubo, eu vou ter cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo, igual 5 elevado ao cubo, 125. Então, aqui, ó, x ao cubo mais... Esse x ao quadrado pode cancelar com esse x aqui. Vai sobrar só um x aqui em cima. Então, a gente vai ficar com 3x, certo? Mais... Aqui, ó, vai ficar 1 sobre x ao quadrado. Esse x cancela com x ao quadrado. A gente vai ficar com 3 sobre x. Mais cubo aqui, ó. 1 ao cubo é 1. X ao cubo, né? Igual a 125. Parece estranho, porque quando chega aqui você não sabe para onde ir. Mas observe que aqui no meio você tem um elemento para colocar em evidência, ó. X ao cubo, aqui eu vou colocar o 3 em evidência. 3x dividido por 3, nós temos x. 3 sobre x dividido por 3, nós temos 1 sobre x. Mais 1 sobre x ao cubo. Essa aqui é a nossa expressão inicial. X mais 1 sobre x vale 5. Então, eu vou trocar aqui por 5. X ao cubo mais 3 vezes 5, igual a 125 aqui, que eu não botei, né? 1 sobre x ao cubo igual a 125. Isso aqui eu tenho 15, né? Eu passo para o outro lado diminuindo. Então, x ao cubo mais 1 sobre x ao cubo igual a 125 menos 15. X ao cubo mais 1 sobre x ao cubo igual a 110. Opção correta nesse problema, letra A. Então, gente, eu vou resolver só esses dois problemas aqui, certo? Para ilustrar como que usa o quadrado, como que usa o cubo, produto da soma pela diferença. Mas os outros problemas, eles são análogos, certo? Espero que tenha ajudado aí vocês a relembrar um pouquinho dos produtos notáveis, um pouquinho da fatoração. Curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal, certo? Um abraço e até o próximo.